Olá, mulherada, bem-vindas a mais um episódio do Júnior na Lata, dessa nossa temporada Mulher Real. E hoje temos mais uma convidada super especial. Ela que é uma mulher maravilhosa, linda, bailarina. Ela também trabalha dentro da igreja e eu quero que você esteja com seu coração muito aberto para aprender tudo que o Senhor tem para falar através da vida dela. Uma mãe incrível, uma esposa maravilhosa e uma mulher muito divertida, devo dizer. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês Sil Piragini. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Estou muito feliz de receber você. E é uma alegria mesmo poder ter você aqui falando com a gente. Eu sei que a gente vai aprender muito com a sua vida. Então, se pudesse apresentar um pouquinho para a mulherada que talvez não conheça muito da sua história, presente, por favor. Obrigada, Júnia. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu sou a Sil Piragini. Meu nome completo é Silvana Soledad Domingues Paredes Piragini. Olha, não sabia desse nome inteiro. Descobri esses dias que Silvana significa selvagem, aquela que vem da selva. Falei, puxa, pai, acho que você não se preocupou muito em descobrir o significado do meu nome, né? Mas tudo bem. Eu sou do Paraguai, nasci em Assunção. E quando eu fiz 9 anos, os meus pais se mudaram para o Brasil. Nós não éramos crentes, éramos os famosos católicos não praticantes. E o meu pai veio porque ele trabalhava com bingo. Nós moramos 1 ano em Campo Grande, depois vim para Curitiba, que é onde eu estou até hoje. E a minha família passou por uma experiência muito forte. O meu pai, eu tinha 15 anos. O meu pai sofreu um atentado voltando do trabalho, recebeu 8 tiros. É uma história que a gente conta em outro momento. E aquilo lá fez com que meu pai e a minha mãe se voltassem para Deus. Aquela situação Uau. complicada, meu pai quase morreu. E ali eles entenderam que era hora de se importar com Deus. Os dois então começam a caminhada. Eu estava na Argentina na época fazendo curso de balé, porque minha vida inteira eu fiz balé. Meu sonho era ser bailarina profissional. E eu voltei com os meus pais indo na igreja todo domingo, a minha mãe com uma Bíblia. Eu falei, o que está acontecendo? Eu sou adolescente, quero viver minha vida. Eu não quero ser Uau. crente. Se tem uma coisa que eu não quero nessa vida é ser crente. Uau. E aí eu tive que vir obrigada na igreja, né? E fiquei, assim, de 2 a 3 anos brigando com Deus. Eu falo para as adolescentes, assim, eu vinha com 2 roupas para a igreja. Eu vinha com a roupa da balada por baixo e uma roupa arrumadinha por cima. Porque era um trato com a minha mãe. Se eu fosse no culto, eu tinha que Nossa. ir para a igreja. Eu não podia ir Uau. para a balada, né? Então eu tinha que vir aqui obrigada. Só que a palavra de Deus é maravilhosa, né? E aquilo ia entrando no meu coração. E quando eu vi, eu estava tomando banho, cantarolando, Tu és santo. Deu, ai meu Deus, eu não posso virar crente. Aí, depois disso, o Senhor me encontrou dentro de uma balada. Eu estava numa festa com amigos, muito incomodado de estar ali dentro. Eu comecei a me sentir mal de estar ali. E enquanto todo mundo estava dançando, eu ouvi o Senhor Jesus falando: O que que você está fazendo aí? Você não Nossa. vai ser igual a eles. Eu te chamei para algo diferente. Sai daí agora. E eu Uau. falei: Meu Deus, o que está acontecendo, né? Abracei minha amiga, me despedi dela e No meio da fui. balada. No meio da balada, fui embora. Meu irmão me levou para casa. E eu lembro que no caminho para casa, eu não sei se tem pessoas que não são crentes que estão ouvindo, mas quando a gente não é crente, começa a ouvir o pastor falando que a gente é pecador, que a gente é miserável, a gente não entende por quê. Por que ele está falando isso? Eu pensava assim, eu não sou miserável. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não sou pecadora. Mas eu lembro que naquela madrugada o Senhor só me constrangia. E eu lembro que eu falava assim: me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. E eu não sabia nem por que eu estava pedindo perdão. Mas era como se naquele Uau. momento eu visse, eu sou pecadora assim, o Senhor é muito santo, Ele é muito lindo, e eu Uau. preciso dele. E a minha vida mudou da noite para o dia. Isso era uma sexta-feira à noite, eu acordei muito assim, meu Deus, o que que foi que eu vivi ontem? Coloquei um louvor no carro, comecei a chorar, chorar, chorar no carro, e naquele dia eu falei assim, Senhor, acabou, eu não quero mais essa vida, agora eu quero viver contigo. E no Uau. sábado à noite eu estava no culto, assim, ó, louvando. Quem me conhecia falava assim, mas a Silvana tá louca. Ge- Ela Cara, foi não, assim, eu não quero te interromper, mas assim, eu vejo muito uma similaridade, porque o meu foi muito radical também. Foi da noite pro dia. foi muito radical. Alguns amigos tinham se passado 2, 3 anos e falavam, não, a Sil vai voltar, a Sil vai voltar, ela só tá meio pirada, né? E cá estou eu hoje pastoreando a igreja que eu odiava vir. Nossa. Ah, Você vê você, como Deus faz as quando você coisas, começou a né? frequentar, já era aí. Já era na PIB, já era na Então PIB. você O também Michel, era a eu fiz ovelha do seu marido?
O Michel era o filho do pastor, aquele nerd, crentinho, certinho. E a minha irmã gostava muito, você achava ele muito legal. E ela falava, ai, você precisa conhecer o Michel, ele é muito legal. E eu falava, quem? Aquele filho do pastor? Eu não. E aí ela falava pro Michel. E o Michel, mas a sua irmã é crente? Não, não, mas ela vai se converter. Ele, não, não, não tem nada a ver. E a Mentira, eu não gente sabia acabou disso. ficando juntos, né? Depois de muitos anos, eu já estava no seminário quando a gente de fato começou a namorar. Mas eu falo que a nova criatura só amou o Michel. Ele, Glória a desde que eu me Deus. converti, eu olhei diferente para ele. Eu falei, ai meu Deus, ele é muito lindo. E aí começa a minha Ai, história. que coisa mais linda, que história de amor. Não, adorei. 4 anos orando, Júnior. O Michel era difícil. 4 anos. Não, a minha, 4 a anos. minha, a minha foi mais vapt-vupt. Mas também, não sei se... Que idade que vocês tinham quando vocês se conheceram? Ah, eu me converti com 19, mas a gente começou a se gostar ali, eu tinha meus 21, assim, né? Ele já tinha. Eu casei com 26 e ele com 29, no limite já. Ser pastor solteiro é muito difícil, né? Nossa! Era uma, Gente, a gente tem muito... É muito parecido. É muito parecida a tinha nossa uma história. fila, assim, de mulheres que tinham palavra, que iam casar com ele. Meu Deus, é a mesma coisa, tá vendo? Ó, não é nem igreja carismática, a mulher também recebe a palavra. Esse é o meu homem. Gente, calma. Eu acho que tinha mais sogra do que nora, entendeu? Meu Deus. É, Eu né? É, queria o Michel, acontece. então. Não, Foi aqui, complicado, você me é entende. que... Hã? O que foi? Foi complicado, você me entende, É, né? O que não, é ali é. namorar um pastor e, enfim. O podcast hoje não é sobre mim, mas eu vou resumir aqui. Porque também o meu foi muito radical. Eu tinha que ir pra igreja porque meus pais me obrigavam. Aí depois eles desistiram, teve uma época que eles desistiram. Mas aí quando eu entreguei minha vida pra Jesus, foi realmente... domingo de manhã, eu fui forçada a ir pra igreja. E aí eu tava naquele jeito, cheguei em casa à noite... Falei, Senhor, se o Senhor é real, faz alguma coisa. Acordei na segunda-feira entregando minha vida pra Jesus. Tipo, mudei completamente. Meus amigos da faculdade não entendiam o que estava acontecendo. A galera da igreja falando, o que aconteceu? Essa garota tá aqui. Ela era aqui, era desviada. E aí, tipo, não, daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco vai apagar o fogo. Não apagou o fogo, tô aqui. Não vai E apagar nunca. não vai apagar. E aí eu conheci o Teófilo. E, assim, foi logo no início. E Quantos anos você tinha? eu tinha, bom, 22 anos. Aí eu conheci o Teófilo e eu tava num voto com o Senhor de que eu não queria homem nenhum, mas no que eu vi o Teófilo... Cara, isso daqui, mulherada, presta atenção, tá? Presta atenção, mas foi a primeira vez que eu tive uma visão. Eu nem sabia que era visão, mas sabia que poderia existir uma visão, né, espiritual. Assim, eu vi, eu olhando pra ele, passou como uma tela na frente dos meus olhos, assim. Muito, muito doido, mas a gente fazendo vida junto no futuro. E eu chacoalhei minha cabeça e falei, que é isso? Quem é esse homem? Que é isso que eu acabei de ver? Tipo, eu nem sabia que existia isso. Eu nem achava o Teófilo interessante de cara, porque eu tava tão vidrada em Deus que eu não queria nada. E aí, foi a única pessoa que eu amei também, né? Essa nova criatura, só dele. E aí a gente começou a namorar 1 ano e meio depois disso. Foi um processo ali, mas foi mais acelerado. Foi bem acelerado, porque eu tava com... a gente começou a namorar, acho que eu tinha 23... E aí a gente casou, eu tinha 24. E ele tava com 31 quando a gente começou a namorar e 32. E a mesma coisa, ele era pastor solteiro, ele falou, eu não ordeno mais ninguém, nenhum homem solteiro. Porque era horrível, a mulherada caía em cima, assim, loucura. Tipo, você falou, gente, tem um pouquinho de respeito, de amor próprio, né? Não pode fazer isso. Já fica a dica pra mulherada solteira aqui. E eu só falei pro meu marido que eu tinha tido essa visão depois que a gente já estava noivo. Aí eu contei pra ele. Boa. Que eu falei, cara, eu vi a gente... Hã? Para não influenciar ele, Pra não... né? Não, e assim, né? Eu só tenho a certeza de que aquilo era de Deus quando de fato os frutos vieram. Mas aquilo guardou meu coração também, sabia? Porque quando eu tive aquela visão, eu falei, eu não queria homem nenhum, mas essa visão aqui foi muito esquisita. Aí depois eu comecei a ter, né, termos cristãos e espirituais para definir aquilo que eu tinha visto. E aí eu falei, não, isso aqui é de Deus. E aí o meu coração começou a ser movido em direção ao Teófilo, porque eu não queria nem casar, porque eu queria ser mártir para Jesus, entendeu? E aí o meu coração foi guardado por causa daquilo, porque aquela visão ficava no fundo da minha cabeça, sabe? Tocando, tipo assim, cara, aquilo que você viu não foi natural.
aquilo que você viu não foi da tua cabeça. Então, ficava sempre trazendo uma proteção. Mas vamos seguir agora pra você. Então, você teve um negócio aqui radical, foi muito assim, muito forte. Quando então você nasce de novo, você já tem a convicção de que você estaria no ministério, que você estaria servindo na igreja, ou foi uma coisa processual? Como é que foi isso pra você? Como foi muito radical, assim, o meu amor por Jesus. E eu lembro que eu estava fazendo psicologia na época, eu fiz 2 anos de psicologia. E eu comecei a ir para o curso e eu não sentia mais aquela vontade de estar ali. Tinha algumas amigas minhas que faziam seminário, faziam teologia. E eu comecei a falar assim, será que é empolgação, né? Acabei de me converter, eu vou na empolgação pro seminário. Então eu fiz um acordo com Deus, né? Pedi alguns sinais, e um deles era que eu ia ficar um ano trabalhando para ele integralmente, né? Eu já dava aula de balé em algumas escolas, então eu já tinha meu sustento, mas eu não queria ir na empolgação para o seminário. Eu queria ter certeza que era um chamado de Deus. E aí foi muito especial. Aquele um ano, assim, eu servi, eu comecei o Ministério de Dança aqui com as crianças, que não tinha na época. E eu lembro que até hoje, assim, que o pastor, na época do infantil, falou para mim assim, Silvana, você pode começar o trabalho com dança, mas você não vai ser professora de balé delas, você vai ser pastora dessas crianças. Olha só, hein, Uau. na Igreja Batista, Júnior, depois a gente conversa disso. Aí eu falei assim, amém, né? E aquilo foi muito forte para mim. E até não somente para o meu ministério, mas para a minha profissão. Então, sempre que uma aluna chegava na minha escola, eu pensava, eu não vou ser professora dela, eu vou ser pastora. Uau. Então, qualquer oportunidade que eu tivesse de falar de Jesus, eu falava, né? Então eu tive esse um ano para confirmar, fiz muita viagem missionária, fiz muita coisa na igreja, assim, era rato de igreja que a gente fala aqui, que não sai da igreja, fica aqui o tempo todo. E aí no ano seguinte, então eu fui para o seminário, fiz teologia, e o senhor me chamou em relação à arte na época, né? Eu lembro que aqui tinha uma brincadeirinha que quando você entrava no seminário, se você, ou você virava a esposa de pastor, ou você virava missionária. Daí eu falei assim, puxa, mas eu sou bailarina, né? Falei assim, eu quero usar minha arte para falar de Jesus. Aonde que eu me encaixo? Será que eu vou ser missionária e tal? E eu tinha um medo de Deus me pedir a dança, porque era algo que eu amava demais. E eu falava Uau. assim, acho que agora que eu me converti, o Senhor vai pedir a dança, vai ser a minha renúncia. E o Senhor é tão lindo que, na verdade, ele só ressignificou o meu chamado. Ele pegou a dança e falou assim, filha, esse ano todo você dançou para você. Agora você vai dançar para mim. Então, Uau. eu quero usar isso, assim. Você vai trazer, né, quem trabalha um pouquinho com arte sabe como tá difícil essa parte artística, como é muito deturpado, tem muita Uhum. perversão. E você ser uma luz nisso é algo muito difícil. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou. E eu comecei a minha escola, comecei a juntar, a turminha foi crescendo, eu fazia assim, comecei a dar aula na minha casa, no fundo da minha casa. Depois fui para uma academia que emprestava uma sala lá para mim. E no primeiro espetáculo que eu fiz, eu lembro até hoje, assim, foi um espetáculo pequenininho, eu lembro que custava R$ 5 o ingresso e ainda o pessoal pagava meia, R$ 2,50. Falei, puxa vida, né? Nem para pagar inteira. Mas quando terminou o espetáculo, eu sempre fiz com uma mensagem evangelística. E tinha um monte de pai, de mãe chorando, emocionado. E eu entrei naquele palco e falei assim, nossa, que legal, isso daqui pode ser usado para Deus, né? E quando a minha aluna entrou para me entregar as flores, né, que tem esse costume no meio do Uhum. balé de entregar as flores para a professora, na hora que eu peguei, eu ouvi o senhor falando assim: aproveita que isso não vai durar para sempre. E eu, na hora, falei assim: nossa, que pessimista que eu sou, né? Minha escola acabou de começar, já vai terminar. Mas eu entendi o que o senhor estava falando. Ele estava falando assim, filha, não se apegue a isso. Isso é só uma ferramenta. Hoje Uhum. você está dançando, mas amanhã, se eu mandar você jogar tênis, se eu mandar você ser cabeleireira, se eu mandar você ser médica, você vai ser. Aproveite que, por enquanto, é algo que você ama e que é natural, né? E eu fiquei 14 anos dirigindo a minha escola, sempre fazendo o meu melhor, porque eu nunca sabia qual ia ser o último, né? Aham. Então, eu fiz o meu melhor, eu me doei muito ali. A minha escola foi crescendo, eu cheguei a ter quase 500 alunas num Uau. bairro bom aqui. Era uma escola enorme, tinha um monte de professoras, né? Tava tudo bem. Eu sempre falo assim que ali tinha figurinos que eu tinha feito para minha filha. Eu nem tinha a Nina ainda, né? Então, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos. E a Nina, ela se chama Nina por causa da minha bailarina preferida. Era a Nina Nianyashvili, né? Que era lá do Bolshoi. E eu, Aham. adolescente, eu vi os vídeos dela e eu falava: se eu tiver uma menina, ela vai se chamar Nina. E a Nina existe Ah. hoje. E eu tinha feito aquela escola para minha filha, né? Eu entendia que o meu chamado era lá. O Michel já era pastor, já estava com um ministério enorme aqui.
E a gente sempre equilibrou muito bem isso. Ah, ele ficava na igreja, eu com a minha escola, ele me ajudava na escola, eu ajudava ele na igreja. Não era uma crise pra gente. Uhum. Mas sabe quando foi que o Senhor me chamou para uma renúncia muito grande? No Descent. Eu fui com o Michel, eu não sabia, eu era Do assim, se Brasil. você me perguntasse, ali o que a gente teve com vocês. Se Aham. você me perguntasse quem era a primeira bailarina do Royal Ballet, quem era o primeiro bailarino do Bolshoi, eu ia te falar tudo. Mas eu não sabia quem eram os principais pregadores, eu não sabia os principais eventos. Eu estava meio por fora, eu cuidava do meu Aham. marido e do ministério dele, e pronto, né? E eu fui pro Descent, achando que eu ia passar um final de semana em São Paulo com meu marido, beleza, vou relaxar. E quando eu pisei no estádio, eu comecei a ver aquelas mulheres pregando, os jovens cantando, e eu comecei a sentir o Espírito Uau. falando para mim: por onde você andou esse tempo todo? Por onde você andou esse tempo todo? Nossa. Eu falava: Deus, mas eu tô aqui, eu sou crente, eu tô discipulando meninas, eu tô com meu marido, como assim? Por onde eu andei? Ele falou: não, eu quero você aqui. E aí eu sabia, eu tinha certeza que aquela frase lá no meu primeiro espetáculo estava chegando a hora. Eu ia ter que entregar minha escola. Eu ia ter que fazer essa renúncia porque o Senhor estava me chamando para algo novo, que eu nem sabia o que que era. Mas eu voltei do Descendo muito mexida, veio a pandemia, Uau. e aí em maio de 2021 eu entreguei a minha escola, entendendo que agora o Senhor queria me usar de uma outra maneira, né? Mais nessa parte ministerial, cuidando de mulheres, e, enfim, eu tô falando muito, né, Júnia? Desculpa. Não, tá sendo. Continua, que tá muito bom. E aí foi digamos, eu falo que eu tive um segundo chamado, né? Então eu fiquei 14 anos da minha vida cristã usando o meu chamado na dança, na arte, né? Formando bailarinas, formando professoras, eu amava isso, fazia espetáculos evangelísticos. E era o meu filho mais velho, eu brinco assim, né? Porque era aquela empresa assim, eu que imprimia os boletos, eu que tinha que criar tudo. E era muito um sonho de criança. Imagina, eu sempre sonhei em entrar numa escola de dança. Uhum. Mas quando o Senhor nos pede a obediência, isso gera muitos frutos na nossa vida. Sim. Quando o Senhor te pede algo, eu lembro que o meu sentimento, quando eu entendi que o Senhor estava me pedindo isso, era assim: Senhor, que privilégio! Como é que o Senhor encontrou algo em mim que eu posso te ofertar? Como que o Senhor está me pedindo algo? O Senhor que tem tudo. O Senhor realmente quer a minha escola. Eu me senti privilegiada de abrir mão disso. E eu nunca esqueço de uma tarde que eu fui lá, a escola estava fechada por causa da pandemia, e eu entrei na sala principal e eu comecei a dançar chorando, assim, eu falo que foi a minha dança de entrega. Eu dancei para o Senhor sozinha, passei no quarto dos figurinos, eu falei: Deus, eu tinha feito isso aqui para minha filha, eu tinha feito essa coroa para minha filha, sonhando que ela ia dançar aqui, mas eu te entrego, Senhor, eu te entrego, o que o Senhor me pedir é teu. E eu Uau. sei que o Senhor vai me honrar, né? E foi um ano muito difícil, a renúncia não é fácil, né? A gente olha as mulheres pregando, felizes, a gente pensa assim: puxa, que fácil, né? Ela tá lá, feliz no ministério, mas a gente não imagina as entregas que a gente faz, as renúncias que temos que fazer, Uhum. e é algo muito solitário. A gente faz isso sozinha, é tua entrega com Deus. Sim. Mas se Deus está te pedindo algo, entrega, não tenha medo. O Senhor Aham. recompensa, o Senhor te mostra que o que você acha que é muito pouco nas mãos de Deus. Ele quer te dar mais, ele quer te dar mais. Eu achava que a minha escola era onde eu tinha chegado no meu máximo, que ali eu ia Uau. influenciar muita gente. O Senhor falou: filha, isso é muito pequeno, eu quero te dar mais. Larga isso, vem para cá, vem que eu vou te abençoar mais. E aí eu tenho vivido isso, né? Essa vida ministerial mais ativa na igreja, me apaixonando cada vez mais por cuidar de gente, por pregar, por ensinar, e acompanhando meu marido, que está nesse desafio enorme. Para quem não sabe, ele assumiu a primeira igreja batista de Curitiba. É uma igrejinha bem pequena, de 20 mil membros. A Tranquilo, gente fala que é um tranquilo. transatlântico. E a Quando gente, foi que, quando foi que vocês assumiram mesmo? a gente assumiu dia 30 de março do ano passado. Então, fez um ano agora. E é um desafio muito grande, uma missão muito grande. E eu fico Uhum. pensando que se eu estivesse focada lá na minha escola, eu não estaria com a atenção, não é nem com a função, sabe? Não é a função específica que eu assumi um cargo aqui, Você não não é isso. teria a capacidade, né, de dedicar o que precisa. Eu estou prestando atenção no meu marido, na minha casa, na minha igreja, e realmente seria inconcebível eu ter essas duas áreas hoje, né, trabalhando juntas. Sim. Resumi um pouquinho, né, Ju? Não, não, mas foi muito bom, porque assim, você trouxe alguns pontos muito importantes e uma coisa que é meio que uma mensagem de vida sua sobre essa renúncia, né?
E você achar a alegria, achar o contentamento, achar essa satisfação e entregar aquilo que é o seu Isaac, né? Que a gente chama de entregar o seu Isaac. Você entregou ali o seu Isaac e hoje o Senhor está te dando tanto mais. Só que, sabe o que eu acho lindo? É que na sua história toda, ao longo de tudo isso, tem uma coisa em comum. Você sempre pastoreou. Você sempre cuidou, você sempre exerceu o seu chamado. E eu acho que às vezes a gente precisa entender que o nosso chamado, muitas meninas às vezes falam assim, tipo, eu tenho chamado para pregar. Não, amor, você não tem chamado para pregar. Você tem chamado para ensinar na igreja, ensinar a igreja. Tá bom, isso pode ser uma coisa. Daí, para ensinar a igreja, você discipula, para ensinar a igreja, você prega, para ensinar a igreja, você cuida do financeiro, para ensinar a igreja... Entendeu? Tipo assim, não é a pregação. Você tinha esse chamado para cuidar de pessoas, para pastorear. Você pastoreava as pessoas na sua escola, você pastoreava as pessoas durante os espetáculos, você cuidava das pessoas, seja onde fosse. E hoje você está num cargo mais oficial de pastoreio, mas você cumpriu o seu chamado desde antes de ter um cargo oficial, sabe? Desde antes de você ser colocada mesmo nesse lugar. Então, eu acho que quando a gente vive essa renúncia para Deus, a gente diz sim para Ele fazer o que Ele quer fazer através da gente, do jeito que for na temporada que a gente estiver. Mas sempre tem essa coisa em comum, que, por exemplo, quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, eu já comecei a cuidar de almas também. Eu já comecei a cuidar das mulheres que estavam perto de mim. Eu comecei a acompanhar, mas era assim, era totalmente não oficial, muito orgânico, era uma coisa natural, mas era a parte de quem eu era. Então, eu atuava dessa forma mais pastoral sem ser pastora, sem nem pensar, porque eu pensava, não, você uma mártir, vou para um outro lugar do mundo, morrer para Cristo e é isso. Só que eu já estava exercendo aquilo que era a minha qualidade, que o Senhor queria, sabe? Que eu entregasse para Ele. E aí, com o tempo, com o passar do tempo, é como se eu tivesse crescido para dentro desse cargo de pastoreio, que ao mesmo tempo, tá bom, hoje é mais oficial? É oficial, ok. Mas também tem muito mais responsabilidade, tem muita mais cobrança do Senhor, porque eu respondo por todas as ovelhas, né? Então, quando eu falo, até com as nossas pastoras, eu falo, gente, vocês têm que andar retas diante do Senhor, porque vem sobre mim e sobre o meu marido. A conduta de vocês, eu que vou responder para Deus, porque eu estou responsável não só pelas ovelhas da igreja, mas pelos pastores que pastoreiam as nossas igrejas. Então, você olhar e falar assim, começa lá atrás, de uma forma, mas sempre esteve lá. E conforme a gente vai sendo fiel, ele vai aumentando as responsabilidades e também vai aumentando a cobrança, né? E o temor do Senhor, a gente vai fazendo de fato daquele lugar de assim, Senhor, eu tô respondendo para ti, ninguém mais. Mas sempre esteve lá. E eu ouvindo a sua história é isso, assim, você sempre foi pastora. Se eu puder falar. Porque, né, que a gente estava falando até antes de começar, o ser pastora não tem a ver somente com ordenação. Não tem a ver quando você... Não é só isso. Isso é uma parte, pode ser, mas ser pastora é você ter esse coração de pastorear as ovelhas de Deus, as pessoas que precisam. Então, você sempre foi isso, né? Seja onde fosse. E hoje... fala. Eu acho que aqui as mulheres na igreja, eu comecei eu lidero um movimento Uma Voz, que é um movimento interdenominacional, e eu comecei fazendo lives, porque eu via que muitas mulheres cristãs estavam se perdendo com algumas ideologias, né? Então, amigas minhas que eu sabia que tinham uma vida com Deus, tinham tido uma experiência linda com Deus, começando a namorar ideias de que Deus era machista, de que a Bíblia era machista, de Nossa. que a igreja oprimia as mulheres, e de fato acontecem vários absurdos ao longo dos anos, assim como acontece fora da igreja também. Sim. Existe uma cultura realmente de menosprezar algumas características da mulher, né? Mas Uhum. quando eu comecei a ouvir isso, eu falei assim, não, pera lá, o que Deus realmente fala da mulher na Bíblia? Será que realmente a Bíblia é machista? Será que Deus é machista? E eu comecei a estudar na palavra de Deus. E quando a gente começa a ver, o Senhor Jesus falava assim, vocês querem conhecer a Deus? Olhem para mim. Então, se você tem dúvida se Deus é machista ou não, olha para Jesus. Ele Aham. sempre estava rodeado de mulheres. Mulheres sustentavam o ministério dele. Ele dava voz às mulheres. Não é à toa que ele escolheu mulheres para anunciar a ressurreição dele. Aham. Jesus não fazia nada assim, nossa, olha só, vou colocar as mulheres. Ele foi pensado. Ele estava o tempo todo querendo dar voz às mulheres. Sim. Então, a igreja negar isso, querer calar as mulheres, também é errado.
A gente precisa encontrar a beleza do homem e da mulher juntos no ministério. Então, para Sim. você, mulher, que tem um chamado, né? Um texto, uma história da palavra de Deus que mexe muito comigo, tá lá em Lucas 14. Quando o Senhor Jesus nos dá o exemplo de um casamento. Ele fala assim: quando você chegar num lugar, não sente num lugar de honra. Porque se não for a hora de você sentar, o dono vai vir e vai mandar você sentar lá atrás e você vai ser envergonhado. Uhum. Quando você chegar no lugar, senta na última fila. Porque na hora certa, o anfitrião da festa vai te convidar para o lugar de honra. Sim, Então, o que eu vejo é uma geração, às vezes, de mulheres impacientes, é querendo verdade. conquistar espaços por um título, querendo Uhum. conquistar um espaço pelo seu conhecimento. Uhum. E elas estão buscando um monte de coisas, mas esquecem o principal, que Sim. é a autoridade espiritual que só Deus pode te dar. A igreja pode te nomear pastora, você Uhum. pode ter 3 cursos, você Uhum. pode ter sei lá o quê, mas se o Senhor não te autorizar, você vai ser só uma pessoa muito competente, mas você não vai estar fazendo. Prega. Não, é muito bom isso. Pode continuar, por favor. Então, assim, isso Deus falou muito comigo. Eu começo a pastorear um ano atrás uma igreja gigante. Eu poderia olhar para o meu marido e falar assim: pois é, agora eu quero ser pastora e agora eu quero cuidar disso e disso e daquilo. O que que adiantar? Uhum. O reconhecimento da liderança, ela vem pelo Espírito. Então, mulheres, não fiquem aflitas. É o que a Júnia falou, não adianta você, meu chamado é para pregar, eu quero estar lá na frente pregando. Tá, mas você é capaz de fazer o que ninguém quer fazer? Você vai continuar com o teu chamado quando Deus, em vez de te mandar pregar, te mandar fazer uma visita para uma ovelha difícil que está falando mal da igreja, você vai conseguir estar lá? Eu sempre falo assim que a gente está mal acostumado, sabe, Júnia? Quando a gente vê a vida do profeta Jeremias, ele era odiado pelas pessoas. Uhum. Ninguém chegava para Jeremias e falava: olha, Jeremias, que pregação maravilhosa. Eu não sei se com você é assim, né? Mas você posta um vídeo, provavelmente milhares de mulheres estão te elogiando. Pô, Júnia, você abençoou a minha vida, você é maravilhosa. Comigo também acontece. E às vezes eu fico assim: Deus, a gente não pode se acostumar a isso. Uhum. Porque a gente não tem que estar acostumada com o conforto que o ministério traz. Você tem que estar desconfortável. Você Sim. precisa enfrentar, você às vezes vai ficar quieto, você não vai estar onde você quer estar, você vai, dentro da tua cabeça vai estar pensando: nossa, mas eu pregaria melhor que esse cara, eu faria melhor que esse cara nesse projeto. Pois é, mas Deus não te chamou ainda. Fica sentada, vai buscando a autoridade que Deus vai te dar. Então, é tão feio quando o Senhor envergonha uma pessoa, quando ela se coloca num lugar que ela não pode estar, que Deus ainda não a chamou. Então, o Uhum. que eu vejo é que nós, mulheres, vamos para a Bíblia. A gente não vai ver Maria Madalena reivindicando o título de apóstola para o apóstolo Paulo. A gente não vai ver Maria, a gente não vai ver as mulheres. Elas não tinham tempo para discutir isso. Elas estavam preocupadas em construir o reino, fosse na Aham. última fila, na primeira fila, onde Deus mandar. Então, é isso que a gente precisa resgatar. É bonito o diálogo, o discurso do empoderamento. Que bonito, que legal, nós mulheres somos fortes, nós conseguimos tudo. Mas o meu Jesus não falava isso. Ele Uhum. falava: negue-se a si mesmo, Sim. abra mão do seu pai, da sua mãe, da sua casa. Você está disposta a me seguir? Então, que a gente, como mulher, entenda essa importância. Não sejam impacientes. Busca autoridade no Senhor. O título vai ser uma consequência. Se Uhum. vier, que bênção, que bom, é o reconhecimento da igreja. Mas não é isso que me faz trabalhar. É o amor que eu tenho pelas coisas de Deus. Cara, você falou muito bem, e a chave eu acho que tá nisso aí, né? A autoridade espiritual, ela só vem por Deus. Só Deus que pode te conferir essa autoridade. E a gente tem assim, né? A gente tem os processos de ordenar as pessoas aqui a pastoreio, ao presbitério, e a gente caminha com eles, tem todos os trabalhos teológicos, blá, 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 blá. Mas uma coisa que eu falo para as meninas é assim: você tem que aprender a ser pastora sem ordenação pastoral. E você tem que chegar num ponto que a igreja tá entre aspas, né? Não é que a igreja fale literalmente, mas a igreja tá falando: por favor, ordenem a fulana de tal, ordenem o fulano de tal, porque eles são nossos pastores. A gente precisa agora desse reconhecimento público e dessa ordenação e unção publicamente acontecendo. Que aí, quando a pessoa ela vem para aquele processo de ordenação, a igreja tá assim: agora sim, agora tá selado aquilo que eles já faziam sem posição, aquilo que eles já faziam sem ter sido ordenados de fato. Porque
a gente já tá fazendo, seja como for. Aí existe essa tipo, um puxar da igreja, essa demanda de, tipo assim, nós queremos. E eu vejo, assim, a gente conseguiria dar vários exemplos aqui, mas de alguns pastores que na hora que falam, agora então nós vamos ordenar, agora não, né, mas assim, em tal data a gente vai ter ordenação pastoral e aqui são os nomes. Aí a gente fala, fulano de tal. Daí a igreja se levanta e fala... Por quê? Porque já existe uma autoridade espiritual que está sobre a vida daquela pessoa. Já existe um abraçar do chamado, já existe um abraçar da forma de expressar aquilo e já existe um reconhecimento das pessoas. Só o que vai acontecer é um selar daquilo. E a gente não pode querer esse selar antes de merecer ele, de uma certa forma, sabe? O meu marido, maravilhoso, um homem incrível, tá? Maravilhoso. Mas ele nunca me promoveu, ele como homem, não pegou e falou assim, não, deixa eu dar uma plataforma pra Júnior, deixa eu colocar ela aqui, deixa eu colocar ela ali, porque eu quero que ela se desenvolva, eu quero promover. Não era dele. Ele falava pra mim, você tem que trilhar o seu próprio caminho, você tem que pagar o seu próprio preço, você tem que fazer o negócio acontecer. Ele não queria, e não é por má vontade, mas ele não queria me dar uma plataforma e abrir um caminho, porque não adiantaria se ele me desse e eu não tivesse a unção, a autoridade e o reconhecimento das pessoas. Então, quando chegou esse momento, foi um lugar tipo assim, cara, não foi um homem que me colocou aqui, não foi o meu marido que me colocou aqui, foi Deus. E eu passei pelo meu processo e, digamos aqui, que processo! Passei pelas minhas dores, muitas dores. Passei, gente. Passei pelas minhas dificuldades. Exatamente, só vê a coisa linda. Ninguém sabe aqui do choro, ninguém sabe da dificuldade, ninguém sabe da humilhação. Todo mundo passa por humilhação. Eu só sou digna de estar em algum lugar, e entenda essa palavra digna aqui, né? Mas eu só sou digna se eu passei por uma humilhação, se eu passei pela minha entrega, se eu passei pela minha renúncia, se eu aniquilei meu ego. Aí, então, eu posso entrar, porque aí não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Então, quando eu assumi um papel um pouquinho mais de visibilidade na nossa comunidade, não foi por promoção humana, não foi por uma mão de marido meu, por exemplo, me colocando numa posição. Não, foi porque Deus me colocou e aí então existiu uma, né, entre aspas, essa demanda da igreja, tipo assim, agora a gente precisa desse selar público, porque a gente já reconhece. E aí esse lugar eu conquistei com entrega, eu conquistei com renúncia, eu conquistei com choro, eu conquistei com obediência, eu conquistei com realmente tempo na palavra de Deus, não é? E aí, agora é meu. Por quê? Porque eu me submeti ao processo. Então, não é meu porque assim, agora é minha coroa, não tô falando disso, mas assim, esse lugar, porque eu paguei um preço e eu sofri, continuo sofrendo até hoje, ele é meu porque eu estou disposta a continuamente passar pelo processo. Então, é que nem você falou assim, todo mundo vê só a coisa bonita. Não é só coisa bonita, gente. Ninguém sabe tudo que a gente paga de preço. Ninguém sabe, nunca vai saber tudo. Porque é só a gente, ninguém precisa saber, né? Que o que nossa mão direita faz, que a esquerda não saiba. Ninguém precisa ficar sabendo de tudo. Mas é aquele lugar, cara, quando você vive essas entregas com Deus, você é colocado da última fileira para uma primeira fileira, seja qualquer expressão que isso for, na sua vida específica, mas você é colocado nesse lugar de honra porque você está ali num lugar de humildade e dedicação ao Senhor. E aí, então, ele sabe que ele pode te colocar num outro lugar porque a honra vai continuar sendo dele. A glória vai continuar sendo a ele. Então, eu posso estar servindo um mendigo, servindo a um rei. Não importa. A honra e a glória serão do Senhor. Eu vou pastorear enquanto eu estiver com o mendigo, eu vou pastorear enquanto eu estiver com o rei. Eu vou pregar para o mendigo, eu vou pregar para o rei. Eu vou fazer o que tiver que ser aqui, o que tiver que ser lá. Não importa. Onde o Senhor me colocar, eu vou exercer aquilo que Ele me chama a fazer. Porque não tem a ver com a posição, tem a ver com o meu coração, abraçando o chamado específico que Ele tem, né, para mim. Então, continuando só nisso aqui que a gente tá falando, como que, porque eu sou de uma igreja carismática, avivada, né? Aqui, né, a gente tem pastora, ordenada pastora, é diferente. Os essenciais e os fundamentais, todos nós concordamos. Algumas adaptações ali, isso não vai nos separar como igreja, né? Isso deve nos unir, porque a gente vai aprendendo uns com os outros. Então, eu tendo essa minha realidade e você tendo uma realidade batista, e caso você não saiba, né? Eu sou nascida em igreja presbiteriana, avivada, mas presbiteriana. Depois
crescida, assim, a minha adolescência toda numa igreja batista. E aí bagunçou tudo lá. E aí eu vim para uma igreja carismática. Que foi, né, eu só mudei de igreja porque realmente eu tive encontro com o Senhor e eu me encaixei aqui, né? Descobri minha família espiritual de fato aqui. Mas você tendo essa realidade diferente de uma igreja batista, como que você... Eu sei que você já trouxe um pouco, mas o que mais você poderia trazer para as mulheres que talvez estejam numa outra realidade? Eu sei que tem mulheres presbiterianas que nos ouvem aqui, mulheres batistas, mulheres de denominações históricas e que falam assim, olha, eu não vou ser pastora porque na minha denominação não existe. Mas como que eu posso viver o meu chamado dentro da igreja sem isso? Já vou jogar a bomba para Sil Piragini. Então, nós estamos, eu falo isso pro Michel, né? Falo bastante. Graças a Deus, o meu marido, ele é muito sábio, ele nunca veio me pedindo coisas, olha, agora que você é minha esposa, você vai ter que fazer isso. E isso acontece muito, né? Como eu acabei de assumir a igreja, todo mundo vem assim, mas você precisa participar dessa reunião, você precisa estar nesse lugar, você precisa aquilo. E se você não entender bem o que Deus quer que você faça, você sai fazendo um monte de coisa. É fácil se encher de tarefas, né? Então, como que aqui na igreja? Aqui não existe pastora, né? Na PIB de Curitiba, algumas igrejas batistas já ordenam mulheres, mas é um tema bem polêmico no sentido de... tem muitas discussões, né? E assim, eu vou ser bem sincera com você também, Ju, eu acho que algumas mulheres, elas têm usado armas erradas para tentar... Tudo isso que a gente estava conversando agora, né? Então, existe um espírito de rebelião, muitas vezes, sabe? Sim. Eu sei o quanto, eu sei mais do que vocês estão oprimindo a gente. Muito linguajar do mundo entrando nessa Sim. discussão dentro da igreja. E eu, sinceramente, eu entendo que Deus deu algo especial para os homens, sim. No sentido, eu falo brincando assim, seria Sara, Isaac e Jacó, é Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor Sim. deu algo especial para o sacerdócio Sim. do homem. E Uhum. toda vez que o homem se omite, toda vez que o homem não cumpre o seu papel, existe desordem. Algo Sim. sai do lugar. Ou a mulher vai ser sobrecarregada, que é o que a gente vê, muitas mulheres sofrendo porque o homem é omisso, né? Sim. E toda vez que a mulher assume um papel que não é dela, também há desordem. Então, eu creio que a Bíblia é a nossa fonte. Como eu te falei mais uma vez, não tenho a pretensão de lutar por um título. Agora, existem processos que poderiam facilitar o trabalho da mulher, né? Ontem mesmo, conversando com algumas ministras aqui da nossa igreja, foi muito especial ouvir cada uma, como que cada uma foi chamada. Vou te dar um exemplo, assim, bem prático, tá? Eu queria visitar a minha amiga, eu tenho uma amiga que está muito ruim, está internada no hospital, e eu não podia entrar como pastora, porque eu não tinha carteirinha de pastora. Então, eu tinha que esperar o horário da visita familiar. Se o meu marido fosse qualquer horário, ele poderia entrar. Sim. São coisas assim, entendeu? Que às vezes a mulher fala assim, puxa, essa falta de reconhecimento de que ela está trabalhando e ela também tem, digamos, esses papéis. Mas é uma construção. Eu acho que ali todas as mulheres que eu conversei ontem, você vê que são mulheres piedosas que estão trabalhando. E a minha igreja é um ambiente muito favorável a isso, né? Então, apesar de ter uma cultura batista, né, do pastor, aqui na PIB você vai ver as mulheres ensinando, né? E eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajude a ser uma boa referência para as que estão vindo. Não é sobre mim. Então, eu sei que para mim não é importante o título, mas às vezes para uma menina que está querendo fazer seminário, ela olha e fala assim, tá, mas o que eu vou ser? Eu vou fazer seminário, eu vou para onde? Eu vou ser ordenada? Não vou ser ordenada? Eu vou trabalhar nisso? Não vou trabalhar nisso? Então, a gente está começando a entender essas crises das mulheres, que ninguém estava ouvindo elas, né? E eu estou começando a ouvir, as esposas dos pastores. Tem muitas esposas que eu não sei como é na igreja pentecostal, Ju, quando um pastor é ordenado, a esposa automaticamente é ordenada também? É o Não. casal que vira pastor? Não. Não. Não, o que é que assim, cada igreja tem, né, a sua forma ali. Eu sei que tem igrejas que fazem isso. A gente não se encaixaria assim 100% como igreja pentecostal, nem neopentecostal. Nós somos carismáticos, porque cada um tem umas certas definições. Mas aqui a gente não faz nada por cota. Tipo assim, tá precisando de mulher pastora. O problema é nosso que tá precisando de mulher pastora. A gente vai ter que trabalhar para levantar a mulher pastora, não vai sair ordenando, não. Então, a gente tem um processo. Então, por exemplo, a gente teve uma recente ordenação, que foi no fim do ano passado. Faz uns 6 meses aí, não sei. E alguns
Alguns homens sendo ordenados e suas esposas não. E eu trabalhando com as esposas, falando assim, você vai continuar exercendo esse papel de pastoreio, mesmo que o teu marido tenha recebido um título e você não, porque não tem a ver com o título. O teu coração está disposto a isso? Porque eu fui ordenada pastora, eu e meu marido, a gente assumiu a igreja em 2013. Eu não era pastora, eu fui ordenada pastora em 2018. Mas eu pastorei essa igreja desde 2013. Querendo eu ou não, aceitando as pessoas ou não, achando isso legal ou não, eu tinha um lugar de pastora dessa igreja desde 2013. E aí eu cresci para dentro de um lugar agora de ordenação. E eu passei pelos meus muitos processos dentro disso. Mas a gente não ordena junto. A gente ordena de acordo com aquilo que o Espírito Santo fala. Então, assim, de fato, quando a gente estuda a palavra da nossa interpretação, a gente vê que a mulher ela pode estar no ministério, mas eu tô muito com você, Sil. Eu acho que uma igreja, ela, por exemplo, ela pode ser carregada por um homem sozinho. Agora, uma igreja carregada por uma mulher sozinha, eu acho difícil. Eu sei que talvez algumas mulheres vão se sentir ofendidas aqui, mas eu acho muito difícil. Pode ser que uma mulher seja pastora e o marido não? Pode ser, mas com pastores auxiliares. Agora, uma pastora sozinha carregando uma igreja... Dá para contar na mão as igrejas que de fato vivem de uma forma saudável assim, porque eu acho que tem que ter o homem lá, porque o homem carrega, como você falou, Abraão, Isaac e Jacó. O homem carrega um encargo espiritual muito grande, uma liderança espiritual muito grande. Então, eu tô com você assim nisso. Eu sei que eu tô me estendendo assim em relação à sua pergunta, mas eu acho que é bom a gente entender, sabe, esse ponto de que nenhuma mulher pode ser ordenada só porque ela é mulher. Que não tem nada a ver com isso. Nenhuma mulher tem que ser ordenada porque o marido está sendo ordenado. Eu acho que se o Senhor fala, agora é hora desse casal ser ordenado, a gente já ordenou casais. Então, homem e mulher ao mesmo tempo, mas por direção de Deus. E a gente, nessa última ordenação que eu estou dando de exemplo, a gente teve mulheres sendo ordenadas cujos maridos tinham sido ordenados 2 anos, talvez, antes. E elas estavam no processo delas. Então, é legal a gente olhar isso e falar assim, vamos lá, eu vou caminhar. E eu pego essas mulheres e falo, vamos caminhar junto, para você não deixar a amargura entrar no seu coração, ofensa, para não deixar nada disso. Porque, que nem você está falando, antes a gente não ouvia o se queixar e o questionamento de muitas mulheres. Mas a gente precisa ouvir, porque se a gente ignorar, aí é lugar para ofensa. E aí é lugar para fofoca, é o lugar... De uma forma prática mesmo, né? Por exemplo, aqui na igreja, são umas 40 esposas de pastores, mais ou menos, né? Que eu tô cuidando desse grupo. E a gente escuta de tudo. Você tem aquela esposa que já é realizada lá fora, na sua profissão. Ela não tem essa necessidade de ter um cargo na igreja. E a gente tem algumas esposas que, por exemplo, elas têm um chamado, elas fizeram teologia muitas vezes, e elas tocam a igreja com o marido, mas elas não são ordenadas. Aí você fica assim, ela não pode trabalhar fora para ajudar no sustento da casa, porque ela está muito envolvida na igreja, mas se ela fica só na igreja, ela também, às vezes a família passa necessidade. Então a gente tem tentado olhar isso como um todo. Então é uma questão da gente realmente não simplesmente olhar e falar assim, a gente não ordena a mulher. Tá, gente, mas vamos pensar bem, vamos tratar com um olhar, assim como Deus está vendo aquela mulher, e os prós e os contras, né? Porque... E o que às vezes não é a ordenação em si, né? Mas, cara, o que essa mulher representa dentro da igreja? O que é um cargo que talvez ela vai perder se ela tiver que procurar um trabalho fora. Isso, né? Isso. Então vamos tentar honrar essas mulheres que têm se doado também. Porque então eu realmente... sou a favor da gente honrar, da gente valorizar a mulher, mas com as armas certas, né? Então o que eu vi, algumas coisas, algumas reuniões que eu fui, eu não gostei. Eram mulheres num tom de rebeldia, e aí saíram, e acabou esse tempo, e eu fiquei olhando e falei, gente, mas que é isso, entendeu? Não consigo imaginar. Não. Jesus não reivindicou nenhum título, Jesus abriu mão de tudo, de toda a sua glória, e eu tô querendo reivindicar algo na marra, para mim não faz sentido, não combina com o evangelho isso. Não, mas que a gente precisa olhar com carinho, precisa cuidar dessas mulheres que estão doando as suas vidas pelo reino. Como a gente pode honrar a vida delas, né? É nesse sentido que eu penso. Eu acho que a gente tá na mesma página mesmo, a gente analisa, entende, percebe da mesma forma. E a gente olhar e fala assim, cara, tem algumas mulheres... Eu falo até para as mulheres aqui, que você tem... nem todas, mas algumas têm 2 chamados. Você vai ser esposa de pastor e talvez você vai ser esposa e pastora. Então, que são 2 chamados. Porque eu aqui atuando como pastora, eu também sou esposa de pastor. Tem algo que a esposa de pastor é chamada para ser e fazer... E que ela não necessariamente precisa ser pastora.
eu tenho exemplos assim na minha, porque assim, igreja presbiteriana e batista também. Então eu vejo umas mulheres que eu falo, se essa igreja não tivesse essa mulher, essa esposa de pastor que não tem nem anseio de pregar e tal, mas se a igreja não tivesse esse papel, a igreja não estaria tão firme como ela está hoje. Existe um papel tão forte na esposa do pastor, de tanta solidez, né, que traz aquele lugar de família, de encaixe, de pertencimento para as pessoas. Ela consegue abraçar. E ela não... Às vezes ela fala assim, eu não quero ser pastora. Ela é pastora, né? Porque assim, ela tá pastoreando pessoas. Mas ela sabe que o papel dela é diferente. E eu acho que isso é muito legal. Então você entender, é uma mulher que tá bem lá fora, trabalhando fora da igreja, legal. É uma mulher que fala assim, não, eu tô dentro da igreja, eu tô 100% com meu marido, mas eu sou só chamada para ser a esposa dele. Eu não quero ser pastora. Ok, agora então, não, cara, eu sinto um chamado para trabalhar dentro da igreja. Como que a gente vai viabilizar isso? Seja qual for a denominação. Existe valor, né, na mulher se dedicando ali. E a gente vê que mulheres, ao longo da Bíblia, trabalharam ali. Mulheres suportando o ministério de Jesus, sustentando também Paulo. Então, assim, você vê que existe... Então, a gente vê Fíbe, a gente vê Júnia, né, lá em Romanos. Eu sei que existem algumas... Mas quando a gente estuda lá no original, que eu vejo, né... Como uma mulher. Juniás era um nome de homem, Juniá. Eu não tô querendo causar aqui divergência de teologia, mas eu olhando e falando assim, gente, é a primeira mulher apóstola. Então, você vai olhando e fala, cara, existem mulheres marcadas na Bíblia que serviram no ministério. Então, como que a gente vai ver? Eu acho que isso é muito válido para todas as denominações. Porque, como você falou, a gente precisa ouvir. E quando eu pego para as mulheres, eu falo assim, você precisa falar. Você precisa falar se você está com ofensa, se você está com dor, se você está com machucado. Você precisa falar. Porque se você não falar, aí vai criar uma raiz de amargura e aí você vai se rebelar. E aí a resposta não é uma resposta, é uma reação e é errada. Agora, quando a gente traz isso, a gente fala, cara... O que a gente pode fazer? Que é o que você está apresentando aqui. Como que a gente pode ouvir? Como que a gente pode se atentar? Como que a gente pode trazer uma solução? E trazer esse encaixe para mulheres que têm esse chamado para dentro do ministério de uma forma diferente. E aí falar, não precisa reprimir o que você sentiu. Você só precisa trazer para o lugar certo, para o lugar de confiança, para um lugar que vai... tentar resolver e fazer algo com aquilo. E não, né, espalhar pus, mas trazer para um lugar de cura mesmo. Eu acho que tá, tipo, é muito legal isso assim que você tá trazendo aqui, Sil. Porque Eu não sei se você leu aquele livro Mentores segundo o Coração de Deus, do Wayne Cordeiro. Ele traz uma história muito, muito interessante, que foi... Eu estava orando sobre as esposas de pastor e Deus me trouxe essa ilustração, que é sobre uma árvore, uma sequoia muito grande. E ele vai contando a história de uma forma bem poética, assim, quando ela era uma sementinha, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, depois ela virou um ramo e era a Segunda Guerra Mundial, tipo, mostrando, assim, tudo que aquela árvore aguentou. E quando chegou em 2014, essa árvore, ela desabou. E todo mundo começou a se perguntar, meu Deus, como é que uma árvore tão grande, desabou? E aí os cientistas, todo mundo começou a pesquisar os motivos daquela árvore ter tombado, e eles descobriram que aquela árvore tombou por excesso de ela foi pisoteada por muito tempo. As raízes dela foram pisoteadas pelo excesso de movimentação ao redor dela. Na hora que eu li isso, eu falei assim, meu Deus, essas são as esposas de pastor. Elas estão sempre no meio de movimento, de barulho. As pessoas vão pisoteando, mesmo que sem querer, com as demandas da igreja, com os problemas. E aquela mulher não percebe, ela está sendo pisoteada, pisoteada. E quando ela desaba, quando ela cai numa depressão, a igreja fica, nossa, mas como é que ela ficou doente? Meu Deus, ela não deve estar orando. E a gente não entendeu que o tempo todo ela estava sendo machucada. Qual foi a solução dos cientistas para que as outras árvores não caíssem? Elas construíram cercas de proteção. E eu falei assim, é isso que as mulheres precisam. Elas precisam de cercas sagradas. O que seria uma cerca sagrada? Um grupo de pastoreio, um grupo menor onde elas possam falar, onde elas possam ser ouvidas, onde a gente traga as nossas dores de ser esposa de pastor, né? A gente tem muitas coisas, para mim é um privilégio esse chamado, é o que você falou, é um chamado também, você ser só esposa, isso já dá muito trabalho. E eu acho que criando essas cercas de proteção, todos nós precisamos, a família pastoral precisa ser protegida, porque é excesso de problema, é excesso de movimento, é excesso de barulho. Eu lembro até hoje, assim, estava de noite já, era uma terça, quarta-feira à noite, e o Michel estava atendendo um jovem na sala da nossa casa, e já estava tarde, estava na hora de fazer as crianças dormirem, e eu fui deitar o Beni e a Nina. E quando eu pus eles na cama, o Beni falou assim, ai, mamãe, mas
Ai, eu não gosto. Por que que o papai tem que ficar atendendo em vez de colocar a gente aqui para dormir? Daí a Nina, eu também não gosto. Eu queria que ele contasse uma história. E começaram a reclamar os dois, né? Eu poderia ter, naquela hora, falado assim, eu também não gosto, também, ai, que saco, quero o papai aqui comigo e tal. Mas naquela hora, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, você tá tendo uma oportunidade Uhum. de colocar um sentimento no coração dos seus filhos, ou pro bem ou pro mal. E naquela hora eu falei assim, gente, sabe o que acontece? É que aqui em casa não é só o papai que é pastor. Nós somos uma família pastoral. Nós somos uma Uau, família pastoral. Então, enquanto o papai está atendendo aqui, vai ter um dia em que o Beni vai precisar orar com um amigo. E vai ser o Beni que vai sair. Outro dia a uau, mamãe vai ter que sair para pregar. Outro dia a Nina vai estar fazendo louvor. E um vai uau, suportando o outro. Nós somos uma família pastoral. Vocês já pensaram nisso? Deus chamou a gente. Eu levei para esse lado, assim, né? uau. E eles, nossa, que legal e tal, né? Aí a gente foi viajar para o Michel pregar. Eles estavam no carro e começou aquela bagunça normal, né? De irmãos, e um briga com o outro começa. Eu virei para eles e falei assim, gente, lembra, a gente não é uma família pastoral? O papai vai pregar, vocês estão distraindo ele. Eles, não, não é verdade, mamãe, então já Uau, que ficaram. bonitinhos. Então, assim, eu acho que nós, esposas, a gente precisa trazer isso para dentro da nossa casa. Eu acredito que muitos filhos de pastores se perdem porque a gente não presta atenção nisso. A Uhum. gente joga um peso do ministério para dentro da nossa casa. Como eu falei, eu poderia ter falado, pois é, filho, tá tarde, e obrigado com o Michel, porque ele estava atendendo até tarde, ou eu poderia tentar entender isso como uma missão da família, né? E isso é algo que queima muito no meu coração, para as famílias pastorais, a gente olhar para os nossos filhos, a gente Uhum. inserir, eles amarem estar na igreja, eles admirarem o pai. Eu fico Sim. triste quando um filho de pastor falar, se tinha uma coisa que eu não queria ser, era pastor. Falou, cara, ele tinha que ser a primeira coisa que ele queria ser, porque o meu É, pai é pastor, eu quero ser igual a ele, né? é. Então a gente precisa trabalhar isso, criar essas cercas para que essa esposa não desabe, para que a família pastoral não seja tão pisoteada, criar mecanismos de descanso, de refúgio, Uhum. para que a família pastoral se mantenha saudável, né? Porque o pastor saudável, a igreja fica saudável também, né? Total. Nossa, isso é muito, muito maravilhoso. A gente fala muito aqui sobre ritmos. Você tem uma super família pastoral na igreja, meu Deus do céu, muito Temos querida. uma equipe pastoral inteira aqui, né? Temos uma equipe pastoral inteira. Não, mas é isso. E eu, assim, dentro de casa, por exemplo, eu falo muito para as crianças que honra que é a gente poder falar de Jesus e que honra que é o papai poder estar indo fazer Jesus conhecido nos lugares. E eu pinto ele como o herói mesmo. Então, assim, quando o Teófilo não tá em casa, quando ele viaja, eu mostro para os meninos o que ele tá fazendo. E eu falo, cara, vocês acreditam que tem gente que não conheceria Jesus se o papai não fosse? Então vocês também são responsáveis por aquelas pessoas conhecerem a Cristo, porque vocês estão compartilhando um pouquinho do papai com elas também, né? E assim, tudo bem, a gente sente saudade? A gente sente saudade. O meu mais velho ontem, que eles meio que, sei lá, assim, esqueceram que o pai ia viajar. Daí eu falei, não, o papai foi viajar ontem. Aí o mais velho, ai, começou a chorar, ele tava com sono, né? Aí eu falei, meu amor, você tá chorando? Aí ele falou, tô, é que eu tô com saudade do papai. Eu falei, não, eu entendo. E aí foi esse lugar de tipo assim, eu não vou ignorar o choro do meu filho. Eu sei que ele sente falta do pai, mas o que que a gente pode fazer com isso? Será que eu posso transformar essa memória aqui, esse lugar de uma certa dor, né, e saudade do pai, em algo ruim? Ou eu vou transformar pro bem, vou trazer ele para perto e colocar o propósito e o privilégio, né, da gente servir a Deus, que nem você tá falando, como família. Então, mas a gente precisa muito se atentar a esses filhos, se atentar às esposas, porque, de fato, assim, a família pastoral é a família que leva o peso nos ombros, né? Mas quando a gente faz isso de uma forma boa, eu acho que a família pastoral encontra esse privilégio do sacrifício por Deus, né? Então, quando a gente vê Paulo falando sobre o sacrifício, encontrar alegria nesse sacrifício, é você olhar e considerar muito além, você entender assim, não é que eu tô sofrendo por sofrer. Eu sofro pelo meu Cristo, pelo meu Messias que veio por mim. Então, existe tanto propósito no meu sofrimento e na minha entrega, no meu sacrifício, que ele se transforma em privilégio. Ele se transforma numa alegria. E existe esse ressignificar. Assim como tem mulher muito doida, né, por aí, que consegue ressignificar a dor do parto e na dor do parto encontrar um prazer ali,
eu acho que a gente também pode achar esse lugar, tipo, é um parto você servir a Deus, é um lugar de sacrifício, mas que privilégio, que alegria, que contentamento que eu tenho em me sacrificar por aquele que se entregou inteiramente por mim. E dá pra gente fazer isso, dá pra gente viver isso, mas acho que a chave tá nisso, da gente ouvir, entender e aí trazer essa esperança dentro disso. E Sil, a gente tá chegando aqui no fim, mas eu queria que com tudo isso que a gente falou, o que você poderia trazer para as mulheres, né, que é uma temporada especial para as mulheres aqui que a gente tá fazendo, que foi uma direção de Deus, inclusive, eu nunca fiz, por mais que eu seja mulher, eu nunca fiz uma coisa tão direcionada para mulher como nesse último ano e agora. Livro e etc, né? Um programa de desenvolvimento. E agora essa temporada, porque eu sinto que Deus está trazendo para a igreja um despertar de olhem e cuidem das mulheres, porque eu tenho algo para fazer através delas, não permitam com que o inimigo venha roubar aquilo que tem que ser através da igreja, né? Então, com tudo isso, o que você poderia trazer para a mulherada? Trazer essa palavra final, assim, e orar por elas mesmo, depois de tanta coisa rica que a gente abordou aqui. Olha, eu acho que eu vou falar algo que foi bem importante para mim, em todos os sentidos, né? Isso me moldou como mãe, como esposa, como uma serva de Deus, né? Que foi não ter medo da solidão. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, quando o Senhor me pediu as entregas. Eu lembro que eu não eu falava com o Michel, mas ele não me entendia da mesma forma. Eu poderia falar com a minha mãe, ela não me entenderia. Era algo assim muito solitário. E aqueles meus momentos sozinha com Deus foram os que mais me marcaram para que eu me tornasse uma melhor mãe, uma melhor esposa. Então, assim, eu gosto muito de Jeremias, já falei dele aqui, né? E se você depois tiver um tempinho, lê Jeremias 15, o profeta, aquele que foi chamado para ser um profeta para as nações. Ele está se sentindo sozinho. Ele olha para Deus e fala assim: Deus, eu estou me sentindo sozinho. Eu que sempre entreguei tudo para ti, eu que não me sentei no meio das festas. Agora o Senhor parece para mim um riacho seco. E aí a gente pode pegar a solidão, esses nossos tempos de luta, que a gente se sente sozinho, que a gente se sente mal, e brigar com Deus. Ou a gente encara Deus como Jeremias encarou e abre as nossas dores para ele. Uhum. O Senhor Deus, ele olha para Jeremias, ele não passa a mão na cabeça de Jeremias, não fala, coitadinho, filho, realmente, você sofreu muito. O Senhor Deus vai olhar para ele e vai falar assim: Jeremias, se você se arrepender, eu vou fazer de você o meu porta-voz, eu vou colocar palavras de valor na tua boca. Uau. E aí Jeremias olha para si, ele é curado. Então, mulheres, não tenham medo da solidão, porque é na solidão que Deus vai te mostrar o que você está fazendo de errado. Uau. Às vezes você está aí sofrendo, é meu casamento, nada dá certo, nada dá certo. Você só está olhando para o pecado do teu marido, para os problemas do teu marido. Você já parou para falar para Deus, Deus, o que eu estou fazendo de errado? O arrependimento, Júnia, para mim é uma palavra que precisa ser mais falado na igreja. É A verdade. gente fala de bênção, a gente fala de vitória, a gente fala de sei lá o que, de perseverança, mas a gente esquece de se arrepender, de praticar o arrependimento. Uhum. Nós mulheres precisamos fazer isso. A gente não se arrepende só para aceitar Jesus, a gente se arrepende todos os dias. Sim. Esse olhar para si, sabe? Não é um olhar, ai, nossa, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Isso é só discurso lá das ideologias do mundo, que você tem que se olhar e falar, nossa, eu sou maravilhosa. É mentira, a gente é feia, a gente é ruim, a gente é pecadora, a gente também faz coisa errada. E quanto mais a gente ficar sozinha com Deus e deixar Ele mostrar os nossos pecados, as nossas dores, Ele vai nos autorizar. Ele vai te autorizar como esposa, você vai falar as coisas, palavras de valor para o teu marido, ele vai te autorizar como mãe, você não vai perder o controle com os teus filhos, né? Por mais que isso aconteça, você vai ter mais propósito na educação deles. Uhum. Você vai servir melhor a igreja, vai parar de ser tão crítica, de sair falando mal de todo mundo. Então, entenda o seu papel. Eu creio, tenho falado isso com as mulheres, é bonito o empoderamento, mas o arrependimento é ainda mais poderoso. Ah, Quando a é. gente se arrepende, quando a gente se humilha, aí quem faz a justiça é Deus. Quem vai fazer o que você quer é o Senhor. Não fique lutando com as tuas forças. Você só vai se frustrar. Vá sozinha, vá para o teu quarto, deixa Deus te mostrar o teu lado pior, aquele que você esconde, e aí se arrependa, se arrependa, se arrependa. E os frutos vão vir de um coração arrependido. Isso é o que Deus tem falado comigo, isso é o que eu desejo, porque Deus termina a palavra para Jeremias falando: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. As pessoas vão te insultar, mas isso não vai mais te fazer mal.
E é isso que gera o arrependimento. Nós criamos essa casca grossa, esse muro de bronze em que podem vir os problemas, vão chutar, vão bater na gente, mas a gente vai continuar firme, cumprindo o que Deus tem para nossa vida. Acho que é isso, Ju. Amém. Desculpa se falei demais. Não, foi ótimo. Se você puder orar selando isso sobre as mulheres, acho que seria especial. Tá bom. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa conversa, por esse tempo de compartilhar, Deus, tanto as nossas dores como as nossas vitórias. Quero clamar por cada mulher que está ouvindo esse podcast, Pai. Quero pedir que o Senhor entre agora com o teu Espírito Santo e que o Senhor mostre para elas aquilo que só o Senhor pode mostrar. Que o Senhor gere um arrependimento genuíno no coração delas e que a partir disso as mudanças venham no seu casamento, na sua maternidade, no seu trabalho, no seu ministério. Pai, levante mulheres dispostas a te amar mais do que tudo. Amar o Senhor mais do que títulos, mais do que cargos, mais do que bens. Pai, servir ao Senhor é um privilégio. Por isso, levante mulheres agora com o coração no lugar certo, Pai. Cuida delas, Deus. Traz a tua bênção, traz a tua paz sobre a casa de cada uma, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, amém. Sil, muito obrigada por esse tempo. Eu sei que as mulheres foram muito tocadas, muito alcançadas. Mulherada, se você teve realmente um encontro com o Senhor durante esse episódio, se Ele falou com você, compartilha com as suas amigas, compartilha com as mulheres da sua família, para que elas venham ser alcançadas também. E a gente se vê no próximo episódio. Então, Deus te abençoe e até a próxima.